presidente que estava presidindo a sessão, né? Obrigado, presidente Nino. Boa tarde, vereadora Aline, vereadora Vera, público que nos assiste aqui e também nas redes sociais. Hoje vocês devem ter recebido, mais uma vez, mensagem sobre a possibilidade de atraso no pagamento, mais uma vez, do serviço terceirizado dos trabalhadores da saúde. Parece que o prazo é agora até a meia-noite para que eles paguem. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, porque parece que todo mês agora vai acontecer isso. Vai chegar o 5º dia útil, que é quando eles recebem, e daí o dinheiro não cai na conta. E daí como é que a gente quer que o trabalhador, que já ganha uma merreca, atenda bem a nossa comunidade? E daí eu fui dar uma olhada aqui nos empenhamentos do que tem acontecido em relação a essa empresa, Instituto Brasil Vivo, a IBV. E lá em março nós tivemos valores empenhados. Dia 13 de março, valor pago 428 mil. Dia 18 de março, 399 mil. Dia 18 de março também, um outro empenho, 432 mil. 18 de março, 590 mil. Dá a impressão de que porque estava atrasado, eles pagaram um valor bastante robusto. Daí depois, os últimos pagamentos, os últimos 3 pagamentos, um dia 24 de março, 31 mil, dia 30 de abril, 31 mil, e outro dia 30 de abril, 31 mil e 300 reais. E a gente até conversou agora há pouco com o secretário de Finanças do município em relação à questão do contingenciamento, que de forma muito republicana veio à casa e respondeu as perguntas que a gente fez ali para ele, e outras ele vai ter que responder, porque não é numa reunião simples que a gente consegue fazer uma discussão tão importante. E de fato, assim, o que fica cada vez mais claro é que nós temos um problema sério financeiro na saúde. E o que eu falei lá é que essa decisão foi uma decisão política tomada no ano da eleição, de contratar mais serviços terceirizados, porque daí tu amplia o atendimento nos postos de saúde por horário noturno, que agora foi reduzido, porque eram em 10, agora são só em 5, só que isso automaticamente traz uma despesa muito maior. E quando o administrador público ele olha uma ação, um projeto que ele quer fazer, ele tem que olhar a longo prazo, porque o orçamento público é isso. A gente tem um orçamento, a gente imagina quanto que vai arrecadar até o final do ano e a gente faz um cronograma. E pelo que fizeram ano passado, o que está se mostrando é que se fez a ação ano passado e agora estamos tendo que cortar essa ação porque não tem dinheiro para pagar. E volto a frisar, todas as discussões orçamentárias são baseadas no ano anterior. E São José tem mostrado, cada ano que passa, arrecada mais. Com o IPTU, o ICMS que volta do governo do estado, o ISS, entre outras receitas. E daí agora a gente tem esse contingenciamento, pelo que se diz, nós temos mais ou menos um déficit orçamentário de 18 milhões, o que é um valor razoável, que pode ser diminuído, como ele pode ser aumentado, porque ele é uma questão orçamentária, a gente não está falando do financeiro em si. Mas a questão da saúde é algo que tem tirado bastante o sono da gente, porque mês passado tivemos atraso, tivemos a paralisação de um dia dos trabalhadores, quem sofreu daí é a população, e eles estão certos em parar. Agora, se não pagarem até meia-noite, vão parar de novo. Então a gente precisa saber o que está acontecendo em relação à saúde de São José. Não tem recurso, contrataram a mais e agora não estão conseguindo pagar? Se não estão conseguindo pagar os contratos que estão em vigor na saúde, vamos ter que cortar em outros lugares. Só não pode deixar o trabalhador terceirizado sem um salário, porque é ele que está atendendo a nossa população. E daí ainda em relação ao contingenciamento, tem coisas ali que não fecham. Lá diz o contingenciamento para fazer 2.000 cópias de xerox nas escolas. A gente tem que contingenciar, não pode desperdiçar xerox nas escolas. Mas vamos lá, vamos pensar no melão. Como é que o melão vai fazer um contingenciamento de 2.000 cópias por mês? Como? É impossível. Tem 1.700 alunos. Para imprimir uma só prova para cada aluno já vai dar 1.700 cópias. Então, o melão não tem como fazer um contingenciamento de 2.000, no máximo 2.000 xerox por mês.
De repente lá no Potequinhas, que é do 1º ao 5º ano, daí dá para fazer. No Altino, mas não em escolas que têm mais de 600, 700 mil alunos, como Forquilhão, como Melão, como Barreirão, como Santa Terezinha. Então esse contingenciamento, se está nesse nível, a gente acredita sim que nós estamos com problema orçamentário bastante grande, e o que a gente quer é saber qual que é esse contingenciamento, para daí sim, em conjunto com o próprio Poder Executivo, poder dizer o seguinte: então tem que fazer esses caminhos aqui, ó. Tem que fechar a torneira do asfalto, ou tem que fechar a torneira disso, ou tem que fechar a torneira daquilo. A gente só não pode correr o risco de serviços que são essenciais, daqui a pouco, por atraso de pagamento, a gente não tem o serviço acontecendo ali na ponta. Por fim, eu quero fazer uma correção, até para dar um toque para a direita, assim, se quiserem copiar, me copia. Porque eu não costumo fazer falas que generalizam as questões de direita e de esquerda. E falaram da manifestação em prol do professor, e eu vi também na sua rede social, do professor que cometeu crimes sexuais. Isso é mentira, porque a manifestação foi uma outra manifestação de um professor que apanhou de um pai lá no Rio Vermelho. E daí a gente joga isso aqui e fica parecendo que é verdade. É que nem eu vou vir aqui na tribuna, porque teve um vereador do PL que foi preso por estupro. Eu vou pegar e vou dizer, porque o vereador do PL foi preso por estupro, eu vou jogar todo mundo que é do PL para a mesma vala. E às vezes vocês fazem isso, sabe? Não, que a esquerda apoia isso, a esquerda apoia aquilo. Chega a ser infantil, pô. Chega a ser infantil. Vocês já viram eu vir aqui generalizar? Sabe por que eu não faço? Porque eu conheço cada um de vocês. E eu sei a índole de cada um de vocês. Exatamente. Como eu conheço a índole de cada um de vocês, eu não posso fazer esse tipo de coisa. De generalizar. Não, eu estou dando exemplo, vereador. Exatamente exemplo. Porque não foi... Como assim? Não, estou dizendo que estão falando que teve uma manifestação da esquerda em prol de um cara que é um pedófilo, pô. A que ponto que nós vamos parar? Isso é mentira, pô. A manifestação, vocês têm que ler, leiam, procurem, façam um Google. E daí aponte o que aconteceu. Quando eu falo da questão, vocês viram eu vim aqui falar que não. Eu dei o exemplo do vereador que foi preso, vocês devem conhecer lá do Mato Grosso do Sul, que é um imundo. E eu vou pegar a minha fala da semana passada que eu falei aqui. Pessoal, quem não presta é a pessoa. Quem rouba é a pessoa. Quem empilha dinheiro é a pessoa. Em todos os partidos políticos. Em todos. Do PDT ao MDB, ao PL, ao PT, ao União Brasil. Enfim, a todos. Ao Republicanos. Todos. Porque são as pessoas. As pessoas que têm problemas. Esse é um cara que tem um problema bastante sério, que tem que ficar preso bastante tempo. Agora, quem escuta lá pensa que não, tinha uma manifestação em prol de um cara que cometeu um ato desse, pô. Não, gente. Não. E quando alguém aqui vier fazer a mesma fala, mesmo que seja denegrindo um partido que eu não faço parte, eu vou defender. Eu vou defender para que não faça. Porque generalizar é muito feio. Generalizar é muito feio. Porque isso pode atingir qualquer um de nós. Eu não quero que atinja ninguém que não esteja envolvido no meio. Sabe? Isso é uma... Eu já falei uma vez, inclusive, conversei bastante com o vereador Rodrigo, que a gente é de partidos diferentes. Eu falei, cara, quando a gente for discutir de política, fala exatamente do que tu estás falando e eu falo do que eu estou falando para não generalizar. Porque a gente se conhece. Então, quero reafirmar a manifestação que teve lá na cidade de Florianópolis, inclusive com um deputado estadual que estava junto, foi de um professor que foi agredido por um pai de um aluno. E daí teve uma manifestação, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira. Então isso é importante, vereador Marquinho, porque às vezes chega de uma maneira envesada e a gente manda para frente, cara, não dá mais tempo de corrigir, porque depois que vai para frente não volta mais. Não volta mais. E daí, a gente vê alguns problemas fora da política, de pessoas que acabam sofrendo bullying pela rede social e não volta mais. E daí tem crianças que acabam se cortando, por quê? Porque aquela mensagem foi para frente. Mesmo sendo... Eu não vou falar que é mentira, eu vou falar que é inverdade. Porque a pessoa pode, às vezes, se confundir. Mas para não se confundir, tem que ir a fundo, pesquisar a fundo. E eu quero dizer para vocês, independente de qual seja o partido, né? Se tiver alguma coisa que alguém vem dizer de forma
genérica de que pode atingir vocês, vocês têm alguém que vai defender. Porque generalizar é burrice e pode ofender muita gente.